Sabe por que eu deixei essa toalha aqui? Porque se tivesse um crítico aqui gravando comigo, então assistindo, ele ia encher o saco falando que não era para gravar porque tinha uma toalha. Mesmo com a intenção de ajudar, mas o crítico sempre coloca algum obstáculo para não fazer o que precisa ser feito. Imagine que você quer construir um projeto, quer montar uma empresa, quer transicionar de profissão e tem uma ousadia no seu coração que quer realizar, quer fazer, mas pensa que você compartilha esse projeto do teu coração com 5 pessoas altamente críticos profissionais, pessoas analíticas, críticas e que não querem o seu mal, tá bom? Eu não estou falando de pessoas que querem o seu mal, só são críticas. E depois de compartilhar o seu projeto, você fica ouvindo essas pessoas falar contigo o tempo todo as críticas que elas têm, as observações que elas têm, o que pode acontecer, o que pode dar errado. E essas pessoas críticas são especialistas em encontrar problemas. São especialistas em encontrar dificuldades, previsões desastrosas. Quando que você vai realizar esse projeto? Compartilhando com essas pessoas críticas e ouvindo elas o tempo todo. Sabe quando é que você vai realizar? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Por quê? Porque sempre vai haver uma crítica, sempre vai ter um pessimismo. Acho que não vai dar certo por causa disso, daquilo, é muito arriscado, pode acontecer isso, o que é que os outros vão pensar, tem aquele detalhe, tem essa toalha aqui pendurada, deixa eu tirar ela daqui. Então sempre vai ter uma crítica e aí você não realiza nunca. É muito difícil um empreendedor, alguém que está empreendendo em um projeto de vida, de profissão e tal, sobreviver à tempestade de críticas e de críticos. Porque se ele ficar muito tempo exposto a elas, não vai ter energia, não vai ter o sol. O empreendedor, quem está construindo, precisa de sol, precisa de luz, precisa de energia. E os críticos, eles vão trazer densas nuvens. E a única vontade que você vai ter é de ir para o quarto escurinho e dormir. Porque é isso que dá vontade de fazer quando está tudo nublado, né, escurinho e tudo. É essa vontade de ir para o quarto. O crítico, ele não traz o sol, ele não traz a luz, ele não traz a energia. Você precisa tomar uma decisão em relação a esse ambiente crítico. E detalhe, esse ambiente crítico pode ser pessoas que lhe acompanham, mas pode ser você mesmo. Você mesmo pode ser esse ambiente crítico. Treina a tua inteligência emocional. Você precisa treinar a sua inteligência emocional, porque nela estão as tuas ações e as tuas decisões. E você deve coordenar o lado racional e crítico. Porque ele é bom, eu não estou dizendo que ele é ruim, mas ele precisa estar subordinado para que ele seja útil. Eu já vou falar de um ciclo produtivo e realizador com você. Mas não ache que a sua razão ou que a razão analítica das pessoas é Deus, porque Deus não erra. E a nossa razão vive errando. A nossa razão vive se enganando. Quantas vezes as pessoas racionais não são enganadas e montam teorias e mais teorias diferentes? Falam como se fossem Deus, com a verdade quase que absoluta, mas depois se contradizem, mudam de opinião e continuam com a mesma arrogância. Então não permita que o seu lado racional, o seu lado crítico governe a sua vida, porque se for dessa maneira você não vai produzir, não vai prosperar, muito menos o lado racional e crítico de outras pessoas, porque enquanto você está querendo fazer, tem gente que está sentada sem fazer nada, mas que é especialista em criticar a vida dos outros, ficar assistindo a vida dos outros e olhando quais são os defeitos, tá certo? Priorize ouvir críticas. Quando você for ouvir críticas, priorize ouvir críticas de quem está construindo. Geralmente a crítica construtiva vem de quem constrói, ok? Quem não constrói nada fica apenas buscando piolho em cobra, pelo em ovo. Porque quem está fazendo, permite o imperfeito. O importante é que seja feito. Agora, quem não faz nada, exige o perfeito, que nunca é feito. Tem uma frase que diz, o feito é melhor do que o perfeito. Então, todo projeto que existe hoje, que foi bem sucedido hoje, antes era uma loucura para os críticos, antes de dar certo. Depois que dá certo é muito fácil aplaudir. Mas todo projeto bem sucedido, antes dele ser executado, para os críticos tinha um monte de ponto ainda que precisava ser visto, revisto, revisado, refeito, e era uma loucura fazer naquele momento. Só que deu certo.
E aí hoje é muito fácil aplaudir, né? Tem muitas pessoas críticas que te amam, certo? E elas fazem isso com a melhor das intenções. Elas querem, na verdade, te proteger de decepções, te proteger de errar, te proteger de frustrações, mas essas pessoas acabam te enfraquecendo, porque elas estão sempre com a imaginação aguçada para o que pode dar errado. E como o nosso ambiente principal está na nossa mente, a mente dessas pessoas é muito negativa. E ouvi-las é como receber uma energia negativa, que você pode canalizar e não deixar que aquilo tire a sua força, mas que com certeza vai ser mais difícil você estar acompanhado de pessoas críticas, que gostam de criticar o tempo todo, do que pessoas que realizam, que acreditam, que constroem e que incentivam. Então, Vinícius, como fazer? O que eu devo fazer para realizar? Eu devo ir nos primeiros impulsos? Eu devo fazer qualquer coisa de qualquer jeito? Não devo ter nenhuma análise crítica? Não. Você deve planejar, certo? E o planejamento ele já tem um teor crítico. Quando você planeja, você escolhe. Você está criticando as outras escolhas. E nesse planejamento é importante que você tenha uma data para começar, porque senão você vai ficar sempre se sabotando, sempre adiando, sempre procrastinando. E nessa data comece. Então, planejamento, ok? E nesse planejamento é importante que tenha uma data definida para você realizar, para você executar. Depois do planejamento vem a execução. E depois da execução, você vai ver que tem erros, certo? Toda execução tem erros. Toda execução tem coisa que pode melhorar. Isso é ótimo. O erro é nosso amigo, o erro faz parte do aprendizado, o erro faz parte do nosso crescimento. Então, planejamento, execução. Nessa execução vão ter erros e depois você aprimora, tá bom? Então, se você fizer esse ciclo, planejou, executou, errou e aprimorou, né? Depois do aprimorou, você vai planejar de novo, executar, errar e aprimorar. Planejar, executar, errar e aprimorar. Então, você vai se tornar cada vez melhor e vai realizar. Uma hora você vai chegar lá. Agora, se você ficar, planejou, não vou replanejar, não vou planejar. Olha, tem uma frase que diz que nenhum projeto sobrevive ao campo de batalha. Então não adianta, 1000 planos sem execução são piores do que 10 planos executados. Por melhores que esses planos pudessem parecer, mas eles não passaram pela prova do campo de batalha, eles não foram experimentados, então eles não têm muito valor. Então a pessoa que planeja e fica só na teoria, ela não produz nada, não tem produtividade, não tem frutos do plano sem execução. Agora a pessoa que planeja, mesmo que esse plano não seja perfeito, porque na verdade não existe plano perfeito, mesmo que esse plano não esteja o ideal, mesmo que esse plano não seja o melhor, mas foi um plano executado. E quando ela executou, ela aprendeu, quando ela executou, ela criou mais expertise, quando ela errou, ela evoluiu. O erro faz com que a gente observe e possa evoluir. O erro permite a nossa evolução. Quando você joga uma bola para acertar numa cesta e você erra, da próxima vez você pode diminuir a sua força, aumentar a sua força, mas primeiro você errou e aí você aprimora. Então, viva esse ciclo. Planeja com data, executa, erra, pode errar tranquilo e aprimora. E aí uma hora você vai chegar lá. Quer seja no negócio que você está montando, quer seja na profissão que você está almejando, vai lá, executa, vai lá, faz, tá bom? E não fique cativo dos críticos, porque quem vive de crítica não chega a lugar nenhum. Fica na paz, Deus abençoe, supere o medo e vamos realizar profissionalmente.